Olá, estamos de volta mais uma vez, porque promessa é dívida e dívida é o nosso assunto de hoje, né, Eudicípio? É isso aí. Dívida ativa dos municípios, que Tá não devendo? é pouca. Tá devendo, hein, Carlos? Tem, olha, Tem dívida? Não, eu não tenho. Não tem dívida. Não, pelo menos não com os municípios, abafo o caso. Só os municípios endividados, então. Só os municípios, e não é pouco, hein? É. Não é pouco. Mas eles têm muita dívida a receber também. Tem muita coisa a receber e olha, próximo aí de 200 bilhões. Dá para fazer bastante coisa aí com esse dinheiro aí. Dá, é mais do que todo o orçamento anual de todos os municípios brasileiros. Isso a gente vai aí de Serra da Saudade a São Paulo, soma tudo que se arrecada de receita própria durante um ano e nós temos em dívida ativa dos nossos municípios lá no estoque de contribuintes que devem. E tem que entender, Carlos, o conceito de dívida ativa é aquele crédito líquido e certo. Então o município tem como liquidez, como certeza, né, de que aquele tributo é devido, de que aquela parcela é devida, e ele tem cerca, aí, como tu ressaltaste, cerca de 200 bilhões em dívida ativa, mais do que tudo que os municípios arrecadam em um ano. Para ser mais preciso, 198 bilhões. Mas todo mundo gosta de ter dinheiro a receber. O problema é a efetividade, né, desses pagamentos, né? Melhor ainda, gosta quando recebe. Quando né? recebe. Aí não seria o problema. O problema é que os municípios estão conseguindo recuperar em torno de 3% desse valor. 7 bilhões os municípios conseguem recuperar desses 200 aí, né? 7 bilhões é, de fato, o valor que os municípios conseguem recuperar no seu conjunto da dívida ativa dos municípios, mas é uma parcela, como tu disse, Carlos, muito pequena, né? Nós temos aí 3% de recuperação da dívida, é de fato uma situação difícil, ruim, né? Mostra claramente a ineficiência da área fazendária, da área jurídica, né, em recuperar créditos, em recuperar receita devida, né? Então aí fica muito difícil também compor com a criação de novos tributos, compor para a sua sociedade com aumento de carga tributária, quando a gente tem uma parcela tão grande aí das nossas receitas sem efetivamente fazer frente aí, sem participar, sem compor também o orçamento dos nossos municípios, em razão da pouca eficiência dos nossos municípios em recuperar esses créditos, recuperar essa receita, né? Imagina, 3% é um valor baixo para qualquer setor da economia, seria um valor muito baixo, né? Imagina lá, você tem o seu mercadinho e vende bastante, enfim, tem um estoque grande de valor a receber e chega no final do mês só 3% do pessoal que comprou paga. Então é para quebrar qualquer negócio. Imagina os municípios, então, que tem grandes responsabilidades por trás aí, né, Eudson? De fato, essa situação me leva a cada vez mais buscar acreditar que os nossos municípios precisam se reformular nessa área, precisam ajustar as suas situações relativas ao processo, à linha de produção para a execução fiscal. Eu vejo, por exemplo, Carlos, que efetivamente existe uma série de novas alternativas hoje, existe um empenho, né, até do setor judicial, que dos 3 tipos de processos que mais existem na justiça, um deles é de execução fiscal, né? Então isso abarrota a justiça, então novas alternativas via CNJ, Conselho Nacional de Justiça, vários estudos, várias análises para que encontre-se alternativas de recuperação desse crédito, inclusive fora do âmbito judicial, né? De forma extrajudicial. Então alternativas, Carlos, como por exemplo, com apoio da justiça, né, os municípios ajudando nos fóruns locais para fazer grandes acordões, grandes feirões, grandes projetos de aproximação dos contribuintes devedores e do município, né, grandes momentos de conciliação que os fóruns, que os juízes das comarcas elaboram, mas tem iniciativas também como a própria execução bem feita, bem realizada pelos nossos procuradores, pelas equipes, setores de dívida ativa também, tem resultado, né? Tem encaminhamento, tem processo de finalização, tem ganhos efetivos muito superiores ao que a gente vê da realidade média do país. Outros casos que nós temos hoje mais próximos, como inclusão no Serasa, inclusão no SPC, Carlos, isso hoje em dia qualquer um que tem dívida, né? Acaba caindo aí, né? Acaba indo para um Serasa ou um SPC, só imagina-se que os órgãos públicos, os municípios em especial, que na grande maioria das vezes são a grande empresa
local, né, da grande maioria dos municípios, não faz isso com o seu devedor, né? Então, chegou a hora também de utilizar esses mecanismos, Serasa, SPC, né? Utilizar também, além de todos esses processos dos cartórios, né, os atos cartoriais, a gente poder aí incluir também um registro nesse sentido, né, usar os nossos cartórios para fazer a cobrança dessa dívida. Também outra sensacional ideia que eu gosto muito é de utilizar dos cartões de crédito, né? Se você tem lá na dívida ativa, Carlos, débitos, dívidas de contribuintes do seu município, que vem lá para parcelar, que vem lá para renegociar, porque refis sai todo ano, né? Parece a única alternativa que os nossos municípios encontram em termos de dívida ativa, de recuperação, muito com isso, fazer refis. Já entrou no calendário dos municípios, Carlos. Entrou no calendário dos municípios e com certeza nesse ano eleitoral aí vai ter refis em todo. Um vereador ou um prefeito encontrará esse exemplo mágico para recuperar suas receitas em época de crise. Pior que o contribuinte já sabe disso. Já sabe e... Se prepara. Tu é um dos que mais se prepara para isso, né? Todo ano o Carlos se prepara para isso. O Carlos, hein, Carlos, sem dívida. Não. Credor não bate Mas aqui, agora, né? se tivesse devendo também, sabido aí que o refis vai acontecer, o porquê que eu vou pagar antes com juros, né, Eudes? É verdade. Isso aí está tão cultural, tão ingerido no processo do dia a dia do cidadão, do contribuinte, que ele já sabe que provavelmente o Estado, o município, né, a União vai ter um refis, especialmente nos municípios, né? E aí, como eu disse, é quase calendário do município, de eventos do município, então, basicamente, ele se prepara para não ter que pagar. Com a inflação alta que nós temos agora, é até um ganho, ele fica com o dinheiro agora, segura até o final do ano e paga lá sem juros, sem multa, e ainda recupera alguma coisa aí no jurinho, investindo esse recurso. Mas ainda tem mais uma alternativa que eu falava em relação aos cartões de crédito, que é uma alternativa que eu gosto bastante, que é poder, esse devedor que vai na dívida, que vai para o parcelamento, que vai para uma proposta, que tenha vantagens para ele se ele fizer pelo cartão de crédito, se ele parcelar pelo cartão de crédito. Aí sim, aí vale a pena aplicar redução de multa de juro. Se você colocar no cartão de crédito esse contribuinte, ele não deve mais para você. Você tem a certeza que todas as 10, 12, 20, 30 parcelas que ele tiver agora para frente, todas serão pagas. Se ele vai ficar devendo, talvez ele fique devendo lá para a empresa administradora de cartão de crédito. Agora, efetivamente, para o município está seguro. Isso, de fato, reduz estoque. Reduz estoque de dívida ativa. E para o contribuinte também é uma facilidade. Né? Para o contribuinte é uma facilidade. A gente pode, imagina só, Carlos, se ele faz isso no seu IPTU corrente que nós estamos recebendo agora. Né? Lá tem o IPTU parcelado em 7, 8 parcelas, se ele se permite que o sujeito que paga, parcelar inclusive, o IPTU corrente agora, em 8 parcelas pelo cartão de crédito, e ele tem algum benefício, o mesmo benefício talvez daqueles que paguem à vista, né, o desconto aquele, né, se ele tivesse o mesmo benefício pagando o cartão de crédito, é certeza de que as 8 parcelas estão garantidas naquele período, né, de que nós não vamos ter essa perda e que efetivamente no final do ano é menos estoque em dívida ativa. Então menos estoque em dívida, mais segurança das receitas correntes, é uma situação que a grande dificuldade, Carlos, nos municípios são três para a dívida ativa não rodar. A primeira é capital humano, né? Nós temos pessoas com pouca qualificação, com muita transpiração, né, que é importante, mas que realmente tem um conhecimento daquela área um pouco menor, né? E essa dificuldade, efetivamente, em alguns setores e alguns municípios, é bastante grande. O segundo grande problema é sistemas. Às vezes nós não temos sistemas para acompanhar a dívida, que calculem o juro da CDA adequado, que calculem as multas adequadas e daqui a pouco você fazer também uma certidão de dívida ativa com os valores equivocados é um problema até mais grave ainda se encaminhar esse processo para frente. E o terceiro é o político, né? O prefeito efetivamente não gosta de cobrar, muito menos de executar contribuintes devedores, mas deveria pensar diferente, porque nós temos que respeitar aqueles contribuintes que efetivamente pagam em dia. Porque tem contribuinte que paga 100%. E aqueles que estão devedores, como tu disse, né, Carlos? Quem está na dívida ativa, os municípios recuperam 3%. Né? Então, é quase nada. É quase nada. E esse, como se não bastasse,
a própria dívida ativa dos próprios municípios, ainda o município ainda tem participação nas dívidas do Estado e da União, né, Eudes? Aí o problema também já vem se estendendo há um certo tempo, e os municípios têm ali, por exemplo, na União, tem em torno de 1,2 e 1,5 trilhão em estoque de dívida ativa, e os municípios têm aí os tributos referentes ao FPM, então que fazem parte da receita, né? IPI, né, que fazem parte do FPM. Então, 1,2, 1,5 trilhão é um valor grande, né? E um valor de recuperação baixo também, né? A União tem um valor muito baixo, bem em torno baixo de de recuperação. 0,3% a recuperação da União. 0,3%. É ainda pior que a dos municípios, né? É 1/10 do que os municípios recuperam em média, né? Exatamente. Mas tem nos estados também, né? O ICMS dos estados, o IPVA dos estados, eles têm um estoque grande de dívida, e nós também. Então, toda vez que o Estado, a União faz recuperação de dívidas e estimula isso, nós também temos uma parte, né, nos estados também. Sem dúvida, os estados têm uma dívida aí em torno de 450 e 500 milhões de reais. Então é um valor alto, e que os municípios também, 450 e 500 bilhões de reais. E o estado tem uma média de recuperação aí de 0,8% desse valor, que com certeza reflete também nas receitas dos municípios, né, que os municípios têm lá 25% do ICMS e tem também 50% do IPVA. Então, soma esse valor aí com o estoque da dívida dos estados, também é um valor bastante alto que os municípios têm a ver aí, né, Wilson? É verdade, é um valor grande. A gente espera que, num país que se vive com tanta crise, com tanta dificuldade, né, a gente deveria prestigiar, deveria dar mais atenção a quem efetivamente cumpre com a sua parcela junto à sociedade, garantindo a parcela dos seus tributos para o conjunto da sociedade. E deveria ter uma ação muito mais dura, muito mais rígida, muito mais firme, muito mais posicionada no sentido de cobrar desses devedores, desses que efetivamente se apropriam indevidamente da parcela dos tributos para si só e não para o conjunto da sociedade, né? E os nossos municípios, que são os guardiões disso, o Estado e a União, deveriam focar suas iniciativas em cima disso e pensar menos em novos tributos como forma de arrecadar, né? Verdade, com tanto valor em haver aí, tanto valor rolando, não é possível que novos tributos sejam a única alternativa para se buscar novas receitas, né? Então, o contribuinte tem que saber também que as dívidas com o município são uma preocupação, sim. Não pode estar lá na escala de prioridade, lá embaixo, pagar o município. Então, o município também tem que se posicionar de maneira que o contribuinte saiba que a dívida com o município deve ser paga e para benefício de toda a sociedade, né, Wilson? É verdade. E para dar andamento a esse processo todo, é fundamental que efetivamente as equipes estejam bem treinadas, bem capacitadas, bem estruturadas, tenham um apoio, suporte político, tem uma parte de tecnologia bem fundamentada, né? Até a GTM, por exemplo, tem cursos, qualificações na área de execução fiscal. Inclusive na execução fiscal, exato. Na área da dívida ativa. É fundamental que a gente possa estar bem preparado para isso, né? Num período de crise como esse, os nossos municípios têm que ter foco, têm que olhar para isso, têm que olhar para aquele que efetivamente não contribui para o conjunto da sociedade, não pratica a justiça fiscal adequadamente. E nós esperamos que os nossos municípios tenham essa percepção, tenham esse acompanhamento, mas tenham esse acompanhamento com uma boa quantidade de energia em cima disso, né? Que efetivamente possam fazer um trabalho, a redução dos estoques a médio prazo, utilizando as alternativas que a gente tem aí. Exatamente. Sem dívidas, então? Sem dívidas. Qualificar as equipes, correr atrás e pressionar o contribuinte também, porque promessa é dívida, e por isso que semana que vem a gente está de volta, né, Eudes? Com café agora. Com café agora trocado. Café porque os municípios merecem, né? E canecas agora adequadas para o processo, né? Tá bom? Então, acho que é isso, né? Fechamos aí mais uma semana, então. Fechamos mais uma semana. Agradecendo a presença de todos vocês aqui conosco no nosso bate-papo. Dê um like no vídeo, curta, compartilhe, mostre para os seus colegas aí, servidores, gestores municipais, compartilhe. Divida informação, não se aproprie só dela. Exatamente. Divida conhecimento, expanda o seu conhecimento, suas informações, né, suas experiências aí, e venha curtir conosco, aí, venha participar, venha nos dar informações, venha nos dar sugestões de temas, nós estamos aí à disposição, né, Carlos? Exatamente, é só entrar em contato com a GTM aí, entrar no nosso site lá, que aliás está remodelado, está novo, está muito mais fácil, muito mais atrativo. Entrem no site, assistam os vídeos e façam também a sua contribuição. Então tá, eu disse muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. Semana que vem a gente está de volta. Tem mais papo de município. Mais papo de município. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.